Olá, irmãos, que a paz esteja com todos vocês. Eu me chamo David e você é muito bem-vindo ao meu canal. Hoje vou compartilhar com vocês uma história tremenda, no qual nós vamos aprender algo maravilhoso da parte do Senhor. Nós sabemos, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela é praticamente em toda a sua totalidade escrita por judeus. Sabemos que em quase toda a Bíblia fala sobre o povo judeu, o povo de Israel, e que praticamente quase todos os profetas são da nação de Israel. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos, aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E como que se deu isso? Como que hoje a palavra de Deus está praticamente em todo o mundo? Hoje no mundo são mais de 2 bilhões e 600 milhões de pessoas que são cristãos e que leem a Bíblia, que seguem muitas coisas que estão na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A história que eu vou compartilhar com vocês, ela está em Atos dos Apóstolos. Eu vou ler o início do capítulo 11, mas a história praticamente se dá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. No início do capítulo 11, fique comigo, eu serei breve, mas tem algo muito tremendo da parte de Deus nessa mensagem. Como que nós podemos ser sensíveis às coisas de Deus, a ter visões dos altos céus da parte do Senhor e até ver anjos. Eu vou compartilhar com vocês experiências que eu já tive com o Senhor. Fique comigo, acompanhe e você vai se surpreender. Diz no início do capítulo 11 que Pedro, o apóstolo Pedro, ele volta para Jerusalém e os outros apóstolos começam a questionar Pedro. Por que Pedro entrou na casa de uma pessoa que não seguia os ritos judaicos, que não seguia a tradição que os judeus seguiam, porque para eles era uma coisa proibida? Diz a história que Pedro entrou na casa de um centurião chamado Cornélio, que era da corte chamada italiana. E Pedro começa a se justificar. E ele fala de uma visão que ele teve. Ele fala que ele estava orando ao Senhor e ele teve uma visão de um lençol grande, que estava atado pelas 4 pontas, que ficava no formato de um vaso, e ali dentro daquele lençol tinha vários animais, quadrúpedes, aves do céu, répteis, e uma voz disse a ele: pega esses animais, mata e come. E ele disse: como? Se eu nunca coloquei nada parecido, nada desses animais na minha boca. E por 3 vezes acontece essa situação. E Pedro diz que não ia comer. E Deus fala: não chame imundos aquilo que eu santifiquei. E na mesma situação, Deus envia um anjo na casa de Cornélio
para que anunciasse a Cornélio que havia um homem na casa de um certo Simão, em Jope, e que Cornélio deveria chamá-lo para ir à sua casa. Então, Pedro conta para os apóstolos como aconteceu, que Cornélio recebe a palavra, e Cornélio e todos aqueles que estavam ali com ele, e os apóstolos se maravilharam. Pedro estava em Jope. Jope era uma cidade que foi muito importante. Foi em Jope que Jonas embarca para fugir da ordem de Deus. Em Jope também, Salomão usou como porto para trazer muito cedro do Líbano para a construção do templo. Em Jope também, o próprio apóstolo Pedro, ele ressuscitou uma menina chamada Tábita, uma moça que era uma cristã, uma cristã, e diz a Bíblia que era uma mulher muito de oração, muito piedosa. Agora, interessante, meus irmãos, é que Pedro tem uma visão tremenda da parte de Deus. E Cornélio também tem uma visão tremenda da parte de Deus. Ele vê um anjo aparece a ele e fala para ele aquelas coisas, que era para ele buscar Simão, que estava na casa de um certo Simão. Simão Pedro, que estava na casa de um certo Simão curtidor. Diz a palavra de Deus que era por volta da hora nona, que significa às 3 horas da tarde. Diz que Pedro estava com fome e foram preparar alguma coisa para ele comer. E ele sobe até o terraço da casa e até o telhado, né? Porque antigamente eles faziam casas onde a pessoa podia ficar na parte de cima. E ele vai orar. Se era 3 horas da tarde e ele estava com fome e foi orar para depois se alimentar, ele provavelmente estava em jejum. Cornélio diz que Cornélio, se você for ler a história do capítulo 10, Cornélio estava 4 dias em campanha de jejum e orações. Diz que Cornélio, ele constantemente orava a Deus e fazia caridades ao povo. Era um homem de caridade, um homem piedoso. Agora, meus irmãos, como que você vai ter visões de Deus? Como que você vai ver anjos? Eu me lembro, quando eu era ainda bem jovem, por volta dos meus 20 anos, 21 anos, eu estava na minha casa orando a Deus, de joelhos dobrados, com os cotovelos na minha cama e meus joelhos no chão. E quando o céu se abriu sobre a minha cabeça, e eu vi caindo do céu uma folha de papel, caindo do céu, uma folha do tamanho de uma folha de um caderno de matéria, dessas folhas que se compra em branco, folhas A4, e aquela folha veio caindo do céu sobre a minha cabeça. E eu levantei a minha mão, eu lembro que eu estava orando, e com os olhos fechados eu levantei a minha mão para pegar aquela folha. E não passou muitos dias, eu lembro que o Cine da minha cidade me ligou, me dizendo que eu havia ganhado um curso de vigilante. Eu era bem jovem ainda,
estava procurando alguma profissão. E eu fui até o Cine, ganhei aquele curso, fui fazer o curso, fiquei lá 8 dias e meio fazendo o curso. E Deus me sustentou por 11 anos trabalhando nessa profissão. Eu me lembro que quando eu tive essa visão, eu trabalhava no shopping, trabalhava pelo condomínio do shopping, fazendo ali limpeza, manutenção. E havia ali a equipe de segurança. Eles me liberaram para ir fazer o curso. Eu conversei com o chefe do setor, ele me liberou para fazer o curso. E quando eu me formei nessa profissão, eu conversei com o chefe da segurança e eu me lembro que eu tive um sonho. Eu sonhei que ele estava com um terno de uma cor marrom, assim, meio café com leite. E ele me chama na sala dele, dizendo que a vaga era minha, que eu podia mudar de setor e ter aquela vaga. É interessante porque ele usava terno de várias cores. Ele tinha terno azul, tinha terno preto. E alguns dias depois, ele me chama na sala dele e diz: ó, você tem uma vaga aqui para você, agora você vai ser um segurança. E ele estava com o terno daquela cor marrom café com leite. E eu contei para ele que eu tive o sonho. E é interessante que ele falou para mim uma coisa: Deus nos dá, mas nós temos que saber segurar com as nossas mãos. É muito interessante. E eu fiquei muitos anos me sustentando com aquilo dali. E lembro também uma situação, né? Fiquei me sustentando naquela profissão. E eu me lembro que uma certa situação que tem um inseto aqui em mim. Deus tem misericórdia, Senhor. Abençoa que o povo possa receber essa mensagem, Senhor. Em nome de Jesus. Eu estava sentado, meus irmãos, numa pedra na beirada da praia, na minha cidade, onde eu nasci, na beirada da Bahia. E quando eu olhei para o céu e eu vi se formar na nuvem, veio um anjo vindo. E eu fiquei com os olhos fitados ali, eu estava sozinho, não havia ninguém ali, porque na Bahia Sul, onde é imprópria para banho. Eu estava somente observando ali aquela praia e meditando, e veio um anjo na nuvem. Esse anjo ele tinha asas, ele veio com as asas abertas, e numa das asas ele trazia algo. E eu fiquei parado, como se eu congelasse, só os meus olhos estivessem ali ativos. E eu vi que quando ele começou a tirar da asa, aquilo que ele trazia se transformou numa cena. E a cena era uma escada. Era uma escada, e naquela escada subia e descia pessoas, e subia e chegava num salão onde havia crianças. E aí eu pude entender que era eu, que era ali a minha vida, porque eu estava indo numa igreja, e nessa igreja eu levava crianças, nessa igreja que eu estava indo. Eu e a minha esposa, a gente estava evangelizando uma vez na rua, e encontramos uma moça que queria voltar para os caminhos do Senhor. Mas ela tinha 3 crianças. E a gente começou a ajudar ela a ir para a igreja. Eu lembro que eu levava uma das crianças dela no colo, a minha esposa levava a outra.
E a escada era muitos degraus onde a gente subia. Era mais ou menos 400 metros de subida para a gente ir até essa igreja. Era numa comunidade. E foi interessante que aquela cena se formou e logo eu entendi que aquele anjo estava falando comigo sobre a minha vida. E eu fiquei observando ali aquela cena que ele tirou da sua asa, aquela cena acontecendo, e eu olhando para o céu e contemplando. Quando eu baixei os olhos assim, extasiado com aquela visão, eu baixei os meus olhos e fiquei ali meio extasiado com aquela cena que eu estava contemplando diante dos meus olhos. Quando eu levantei os olhos de novo na mesma direção, não havia mais nada. E eu fiquei procurando e olhei assim bem distante para outra direção. Havia uma nuvem muito grande, branca, resplandecente, muito grande. E em cima daquela nuvem havia um casal deitado e mais um ser pequeno. Eu fiquei um pouco sem entender aquilo dali. Mas depois de um tempo, meus irmãos, eu fui entender. Eu e a minha esposa, nós nos mudamos de cidade. E uma cidade não tão longe, uma cidade vizinha. E ali tivemos um filho. E a criança, né, dorme ao lado dos pais, ou às vezes na mesma cama. Então ele me mostrou o futuro também. Ele me mostrou o que estava acontecendo na minha vida atual e me mostrou o futuro. Aonde essa cidade agora que eu estou até hoje, e isso faz muitos anos que aconteceu, essa visão do anjo, e Deus cumpriu. Agora, meus irmãos, como que você vai ter visões e como que você vai ver anjos? A palavra do Senhor nos diz que Cornélio era um homem que orava, jejuava e era piedoso, ou seja, o seu coração tinha amor. Ele tinha muito amor no seu coração. Ele procurava saber de necessidades, ele procurava saber de situações. É claro, ele era um centurião, ele podia ter alguma condição para ajudar alguém, mas você não ajuda só com dinheiro. Você pode ajudar de tantas formas. Como disse, se você não atrapalhar, você já está ajudando. Mas o fato é que o coração dele tinha muito amor. Pedro era um homem completamente quebrantado em coração por tudo que ele passou no ministério do Senhor Jesus, tudo que ele viu, todas as coisas que o Mestre fez. Ele foi ali forjado, lapidado. E ele orava constantemente, jejuava, porque ele diz o texto, se vocês forem ler ali todo o capítulo 10 e ler aqui um pedaço no capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, como que você pode ter visões de Deus e como que você pode ver anjos? Você tem que orar, jejuar, mas seu coração tem que ser transformado. Você tem que transbordar em amor. É possível? É possível. Muitas pessoas hoje têm visões da parte de Deus. Muitas pessoas. Você tem que ser sincero com você mesmo. Por que dizem que hoje muitas pessoas também não têm visões? Meus irmãos, as coisas desse mundo, as coisas dessa vida, as preocupações dessa vida, não nos deixam ser sensíveis a Deus a tal ponto. Mas se você buscar a Deus, se você orar, se você jejuar, e você tiver um coração bom, um coração voltado para Deus, um coração sincero, um coração temente, e você tiver amor, você pode, sim. É claro que as visões, elas tiveram ali um propósito.
elas tiveram um propósito, né? Cornélio chama Pedro, e Pedro vai até a casa dele, anuncia Jesus e diz que eles são batizados e eles falam em novas línguas e eles são batizados nas águas. E ali, quando Pedro se justifica para os apóstolos, começa ali a se espalhar o evangelho para todo mundo. Mais à frente, aqui no capítulo 11, mais à frente a história de Atos vai mostrar ali que eles começam a pregar nas cidades dos gentios, que somos nós. E hoje somos mais de 2 bilhões e 600 milhões de pessoas, ou seja, 1/3 da população global. Se você ver esse vídeo pelo título, né, que eu coloquei, Como ter visões de Deus e ver anjo, é possível. É possível. E eu já tive visões e já vi anjo. Sim. E tudo que foi me mostrado realmente aconteceu. Realmente era da parte do Senhor. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque as coisas se concretizaram. Eu buscava muito a Deus. Como que eu fazia? Eu jejuava praticamente todas as manhãs. Todas as manhãs eu jejuava. Eu saía de casa para trabalhar em jejum. Só ia entregar o jejum quando fosse a hora do meu almoço no trabalho. E ali eu ficava ligado no Senhor, constantemente com a minha mente ligada. Procurava a fazer caridades. Eu quero pedir a Deus que abençoe a sua vida, que abençoe a sua casa. Perdoe aqui pelos algum barulho. Tem uma vizinha que tem bastantes cachorros, eu procuro gravar bem cedo para que não haja barulho. Mas eu quero pedir que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus lhe dê força para orar, para jejuar, para que você possa também ter visões nos altos céus. Se você já teve alguma visão, deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Eu quero ouvir a sua experiência. Eu também quero pedir que você se inscreva no canal. Deixe aí o seu like, aperte o sininho para ter mais vídeos e compartilhe. Compartilhe com mais pessoas da palavra do Senhor. Ajude aí a crescer o canal. Eu te agradeço. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém?